Bom, diante da situação que a gente viu que acabou de passar, né? Passou, parece que um caminhão, um avião, um trem. Passou de tudo, né? Porque teve gente que acabou perdendo a vida, teve gente que foi assaltada, teve gente que se machucou, teve gente que pegou doença. Tudo isso envolvido nessa situação aí da festa da carne. E o que, que a gente tem para fazer para as pessoas que ficaram, né? As pessoas que estão aí exaustas, estão arrasadas, e estão aí meio que se recuperando ainda dessa situação toda, o que a gente tem a fazer por vocês é oferecer isto, a Bíblia, só que de uma forma um pouco diferente daquela que você tem visto até agora. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês como que se estuda a Bíblia, tá? E a gente não vai demorar muito nesse ponto aí não. Eu preciso primeiro que você pegue um papel e um lápis. Se você não tiver, o que você puder anotar por fora. Porque se você estiver assistindo pelo celular, você não vai conseguir memorizar tudo que eu vou falar para vocês. Porque vai ser assim. Você vai pausando o vídeo para você poder pegar tudo que eu vou falar para você aqui. Tá? No momento certo, você vai saber a hora de pausar. Porque eu vou colocar a questão e você vai colocar a resposta em cima da passagem bíblica que eu vou passar para você. É desse jeito que se faz um estudo bíblico, tá bom? Então, vamos começar aqui. Jesus e as Escrituras Sagradas. O que é a verdade? Cada vez parece mais difícil separar o verdadeiro do falso. Vivemos em tempos confusos, né? Boatos se passam por fatos, porém percebemos que a mentira nunca termina bem e conduz para a morte. Quer um exemplo? O acidente de Chernobyl ocorrido em 1986, na Ucrânia. A terrível verdade sobre o vazamento nuclear foi encoberta, e isso levou à morte de milhares de pessoas inocentes. Então, como encontrar a verdade? Como se manter lúcido e sensato em meio à loucura produzida pela mentira que nos rodeia? O que pode restaurar a verdade? Porque é uma questão de vida ou morte saber onde e como encontrar a verdade. Nesse estudo, vamos entender melhor como Deus revela a verdade por meio da Bíblia. Bom, vamos lá, né? É aquele ponto que eu falei para vocês que tem que anotar as passagens. Sua vez aí de procurar. Atos capítulo 8, versículo de 26 a 40. Lá você encontra a história de Filipe e o etíope. Nessa história, percebemos que a busca pela verdade não é algo restrito a um grupo de pessoas. De fato, todos precisamos da verdade para viver. O etíope era uma pessoa instruída, mas não conseguia entender o significado espiritual da mensagem profética. Ou seja, nem sempre cultura e instrução garantem o entendimento das pessoas celestiais. Contudo, aquele oficial era sincero em sua busca pela verdade. Deus conhecia seu coração e enviou Filipe para ajudá-lo. Ao ouvir a explicação de Filipe sobre a morte de Jesus descrita pelo profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 7 e 8, as coisas começaram a fazer sentido para o oficial etíope. Seu coração se encheu de alegria e gratidão por finalmente encontrar a verdade que tanto havia buscado, porque às vezes precisamos de ajuda para começar a entender a Bíblia, né? Então, não tenha vergonha, não tenha medo e busque com um coração humilde. Porque se você tiver humildade, você vai entender. Agora, se você for um cara soberbo ou uma mulher soberba, você não vai entender nada do que eu vou falar aqui, tá? Então, com muita humildade no coração, vamos começar. Qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Filosofia? Ideias pessoais ou o Espírito Santo? A verdade é o Espírito Santo. Onde se origina a mensagem dos profetas? Você vai encontrar lá em 1 Tessalonicenses,
capítulo 2, versículo 13. É na sabedoria humana, em Deus ou na experiência pessoal? Resposta certa é em Deus. Toda a Bíblia é inspirada? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Só o Antigo Testamento? Só o Novo Testamento ou toda a Bíblia? E a resposta certa é toda a Bíblia. Não sei se eu falei da resposta da número 2 aqui, que é em Deus, tá? Sobre onde se origina a mensagem dos profetas, é em Deus. E agora, pergunta 4. O que devemos buscar nas Escrituras? Está em João, capítulo 5, versículo 39. Prosperidade material, vida eterna ou sucesso profissional? A resposta certa é vida eterna. Quem é o verbo ou a palavra descrito no Evangelho de João? Que está lá em João, capítulo 1, versículo de 1 a 4, e o versículo 14, que diz: Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. Tá? Pergunta 6. Que método Deus usou para criar todas as coisas? Isso está lá em Salmo 33, versículo 9, que diz: Deus criou todas as coisas por meio de sua palavra. Pergunta 7. Por que Jesus se admirou com a resposta do centurião? Mateus capítulo 8, versículo de 8 a 10, que diz assim: O centurião surpreendeu Jesus ao expressar total confiança na palavra dele. Pergunta 8. Como Jesus interpretava as Escrituras? Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 27. Jesus mostrou que uma parte da Bíblia ajuda a compreender a outra, tá? E o que mais chamou sua atenção até agora? Você aprendeu algo novo? Bom, eu coloquei que a Bíblia é a palavra de Deus. Para pensar, a tua palavra é a verdade, que está lá em João, capítulo 17, versículo 17. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Estamos buscando a verdade nas fontes erradas? A verdade está na palavra que revela Jesus e o plano da redenção por meio de sua morte na cruz? Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Está lá em João 8, versículo 32. Por que às vezes preferimos ficar presos a ilusões agradáveis? Bom, algum desses pontos aí é mais importante para você? Bom, sim. E o mais importante para mim é saber da verdade, cara, porque esse mundo tá cheio de mentira. Tem mentira para todo lado aí e as pessoas estão sendo iludidas com essas coisas. Um exemplo disso? Está se falando por aí sobre que tudo isso daqui é uma simulação. Tudo isso aqui é um projeto de um computador que alguém está simulando por aí. Você acredita mesmo nessa bobagem? Eu não, cara. E olha que eu sou técnico de informática. Adoro a informática. Gosto muito de computador. Porque é uma situação assim em que você pode fazer muitas coisas legais, muitas coisas agradáveis e pode deixar muita gente feliz com isso. Como, por exemplo, os vídeos, como, por exemplo, música e tudo mais. Tá? Mas simulação, fala sério, hein? Vamos lá. Continuando aqui. Como estudar a Bíblia? Meditar nela e compreender sua mensagem. Primeiro, você tem que orar a Deus pedindo sabedoria antes de ler e estudar as Escrituras. Humildade, né? Compare os textos e analise o livro, o capítulo e os versos antes e depois. Pense, o que Deus está dizendo para mim? O que Ele espera de mim? Levando em conta meu conhecimento acerca de Deus, que decisão devo tomar? E aí você faz um compromisso de fé, que é desejo conhecer mais a Bíblia a fim de colocá-la em prática e ser restaurado por Jesus Cristo todos os dias. Tá? E vamos lá. Vamos fazer aqui um estudo adicional para vocês, tá? Na sua comunhão, inclua o seguinte: Jesus orou por você. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Isso está lá em João, capítulo 17, versículo 20.
Jesus também quer se relacionar com você, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bom, e aí para meditar você tem o seguinte: Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12, Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 26, Mateus capítulo 5, de 27 a 48, Mateus capítulo 6, de 1 a 15, Mateus capítulo 6, de 16 até o 34, Mateus capítulo 7, de 1 a 14, Mateus capítulo 7, de 15 a 29. Depois que você lê cada um dessas passagens aqui, do lado você coloca sobre o que Deus fala nesse texto e qual é a sua resposta diante disso, tá bom? Você precisa ter um relacionamento com Deus. Se possível, converse com uma pessoa conhecida sobre um dos textos acima que mais tocou o seu coração e diga para ela o porquê. E a sua missão é: Filipe recebeu a indicação do anjo e do Espírito Santo para explicar as Escrituras ao oficial etíope, que está lá em Atos capítulo 8, versículos de 26 a 40, no qual nós mencionamos aqui no começo desse estudo. Deus conhece seu coração e também enviou alguém a você. Em algum momento da vida, Deus enviou alguém para você. Se isso não aconteceu ainda, esse vídeo é o seu primeiro encontro com Deus, tá? Através da palavra. Deus pode enviar você para falar de sua palavra para alguém. Que oportunidades Deus está lhe dando para fazer exatamente isso? Na minha opinião, é o evangelismo. O evangelismo é um momento em que você tem a oportunidade de levar a palavra de Deus para uma pessoa, você com ela sozinho, ou você com outra pessoa, levando essa palavra até essa pessoa, tá? Pense, pelo menos, em uma pessoa. Bom, eu pensei. Ore por ela e compartilhe esse estudo. Então, esse foi o estudo aqui, tá? Dado a vocês. Tem mais algumas coisas adicionais aqui para vocês que acompanharam até agora. Quer receber notícias, informações e conteúdos para seu crescimento espiritual? Em seu WhatsApp, salve o número dos seus contatos aí. +55 61 98 169 0215 e envie a palavra Adventista com D mudo, tá? Fazendo isso, você vai receber aí notícias e informações de conteúdo para o seu crescimento espiritual. Você vai ter o estudo suficiente para você passar um dia inteiro aí estudando a palavra de Deus e chegar à conclusão de alguma coisa, tá? Pelo menos é uma situação em que você vai se levantar da condição em que você está. Pode ser a sua última oportunidade de resolver a sua vida, de colocar questões que são claras, que são reais e que realmente vão trazer para você alguma coisa de bom para a sua vida. Espero que você esteja entendendo tudo que eu falei aqui. Se você não entendeu, não se preocupe. Deixa o seu questionamento aí para que a gente possa estar resolvendo isso daí com vocês aqui nos comentários. Deixe um joinha aí se você gostou desse estudo. Compartilhe com todas as pessoas que você conhece para que elas possam ter também acesso a esse conteúdo aqui. Que isso vai ajudar muita gente, inclusive a você. Ative o sininho de notificações cada vez que eu colocar um vídeo aqui, porque esse estudo aqui vai muito além daquilo que você imagina. São vários e vários estudos que eu vou estar passando aqui para que você possa fazer em casa ou em qualquer lugar que você escolher. Tá ok? Muito bem. O meu desejo é que Deus abençoe a mim e abençoe a você também, em nome de Jesus. Amém?